inicie a aula de hoje. Conteúdos novos, vamos prestar bastante atenção. Lembrando, se você ficar com qualquer dúvida, estou disponível no meu WhatsApp, é só chamar lá, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar duas habilidades, a habilidade 6 e a habilidade 9. A habilidade temática que iremos trabalhar hoje é álgebra. E a habilidade 6, que diz resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades das operações. Relembrando um pouquinho que são expressões algébricas, são expressões matemáticas que possuem letras, que são conhecidas como variáveis, incógnitas, é aquele valor desconhecido. Números, que é o coeficiente, e as letras também podem ser conhecidas como parte literal, tá? E também operações. Vamos aprender tudo isso hoje. Expressões numéricas. Caro aluno, nesta atividade você resolverá problemas que envolvam expressões numéricas, ou seja, grupos numéricos calculados por operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão e etc., que seguem determinadas ordens. Esses conjuntos com números são separados por símbolos gráficos, representações que determinam a sequência em que as expressões devem ser efetuadas. Os principais sinais são chaves, parênteses e colchetes. Vejamos então a ordem de preferência. Primeiro, solucionar todas as operações dentro dos parênteses. Segundo, solucionar todas as operações dentro dos colchetes. E terceiro, solucionar todas as operações dentro das chaves. Vamos ver o exemplo? Então, nós temos aqui essa expressão numérica. Vamos retirar logo aqui o 24 de dentro do parêntese. 24 dividido por 8 mais 5 vezes 3, fecha colchete, dividido por 6. Então, agora nós vamos resolver a expressão dentro do colchete. Então, vamos resolver primeiro a divisão. 24 dividido por 8, 3. E agora vamos resolver a multiplicação. 5 vezes 3, 15. Ainda continua os números dentro do colchete, porque ainda não terminamos a resolução por completo. Vamos repetir, dividido por 6. Agora sim, vamos fazer a adição de 3 mais 15, que dá 18, dividido por 6. Então, 18 dividido por 6, o resultado dessa expressão numérica é 3. Unidade temática álgebra, mais uma habilidade que nós vamos trabalhar hoje, habilidade 9, que diz o seguinte: compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Para melhor compreender, eu vou explicar alguns termos para vocês, tá? O primeiro termo que eu quero explicar é o da fatoração. O que significa fatoração? Fatoração significa transformar em multiplicação, transformar em produto, tá? Expressões algébricas, vocês já sabem, são expressões formadas por letras, números e operações. Com base em suas relações com produtos notáveis. O que são produtos notáveis? É o quadrado da soma de dois binômios, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Professor, o que são polinômios? Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Sim, mas tia, o que são monômios? Gente, monômios é a representação mais simples de uma equação, porque é formada apenas por um termo, que podem ser números reais ou um valor desconhecido. Para realizar a fatoração de polinômios, temos os seguintes casos. Então, vamos aqui para a representação. Fator comum em evidência. Sabe quando tem um aluno na sala que não está muito afim de assistir aula, fazendo bagunça? Aí o professor chama ele lá para perto dele para assistir a aula mais perto da lousa. O professor chama ele, coloca ele lá, ele está em evidência, né? Então, aqui, ó, A vezes X mais B vezes X, vocês vão ver que tem uma letrinha aqui que está aparecendo mais. E essa letra é a letra X. Então, eu vou colocá-la aqui em evidência, ó. E entre os parênteses, eu vou colocar o A mais o B, tá? Exemplo, 4 vezes x mais 20. Então, é como se eu fizesse 4 vezes 1, 4.
E 4 vezes 5 é 20. Então, o fator em evidência, o número em evidência é o 4. E os números que eu vou colocar entre o parêntese é o x mais 5. Agrupamento. Então, nós temos aqui A vezes X, mais B vezes X, mais A vezes Y, mais B vezes Y. Então, nós vamos fazer um agrupamento. Nós vamos separar aqui, ó, esses aqui desse lado, esses outros do outro lado. Então, vamos observar primeiro esse aqui, ó. A vezes X mais B vezes X. Qual é a letra que está em evidência? A tia é a letra X. Pronto, e o que eu vou colocar entre os parênteses? O A mais B. Observando aqui desse outro lado, ó, qual é a letrinha que está em evidência? É o Y. E o que eu vou colocar entre o parêntese? A mais B. Observando essa parte aqui, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que tem uma dupla que está em evidência, ó. É o A mais B. Então, eu já coloco ele aqui entre parênteses o A mais B. E aqui eu vou colocar entre parênteses X mais Y. Então, vai ficar X mais Y vezes A mais B. Isso aqui é a representação, tá? Vamos para o exemplo. 8 vezes A vezes X, mais B vezes X, mais 8 vezes A vezes Y, mais B vezes Y. Vamos agrupar? Vamos agrupar aqui, vamos dividir em dois grupos, ó. Esse aqui, vocês já estão vendo qual é a letrinha que está em evidência, a letra X, ó. O que eu vou colocar entre parênteses? O 8A mais B. Desse outro lado aqui, qual é a letrinha que está em evidência? É a letra Y. O que eu vou colocar entre parênteses? O 8A mais B. Observando essa parte aqui, nós estamos vendo uma dupla em evidência. Que dupla é essa, hein? É o 8A mais B vezes o X mais Y. Trinômio quadrado perfeito, adição. Tia, o que é trinômio? Trinômio, ó, são 3 termos aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, pega o caderno e já anota as dicas. Como é que eu faço para resolver? Eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. O resultado eu vou multiplicar por 2, tá? E o resultado tem que dar exatamente esse valor intermediário aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho A elevado ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B elevado ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de A? É A. Raiz quadrada de B? É B, tá? Então, A mais B. O resultado eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes AB vai dar 2AB. Então, deu esse valor aqui, ó, intermediário. Então, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Vamos para o outro exemplo. X elevado ao quadrado mais 6x mais 9. Vamos extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. E o resultado vamos multiplicar por 2. Vamos lá? Raiz quadrada de x, x. Raiz quadrada de 9, 3. Coloco x mais 3 entre parênteses e eu vou multiplicar por 2, tá? Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais x, 6x. Então, é um trinômio quadrado perfeito, ó, porque o resultado deu igualzinho ao valor aqui intermediário, tá? Trinômio quadrado perfeito, diferença. Você já sabe que na matemática, diferença significa subtrair, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, A elevado ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B elevado ao quadrado. Então, você vai resolver da mesma forma, ó. Extrai a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, o resultado multiplica por 2, tá? Então, raiz quadrada de A é A, raiz quadrada de B é B. Só a diferença é a diferença que você vai colocar o sinal de menos, tá? Então, A menos B elevado ao quadrado. Então, 2 vezes AB vai dar menos 2AB. Olha o exemplo. X elevado ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Vamos extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo. X menos 1. E vamos multiplicar o resultado por 2, que vai dar exatamente, ó, menos 2x. Diferença de 2 quadrados. Para você obter a diferença de 2 quadrados, vocês vão fazer o produto da soma pela diferença de 2 termos, tá?
A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Você vai extrair a raiz quadrada dos dois termos e vai fazer o produto da soma pela diferença, tá? Por exemplo, x elevado ao quadrado menos 25. Qual é a raiz quadrada de x? X. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, vocês vão fazer o produto, tá? Da soma de x mais 5 pela diferença de x menos 5, tá? Por isso que se chama diferença de dois quadrados. Você primeiro extrai a raiz quadrada dos números e depois faz o produto da soma pela diferença dos dois termos. E essa foi a explicação da aula de hoje. Espero que tenham entendido. E se não entenderam, podem me chamar no meu WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Quero ver todo mundo caprichando, copiando, resolvendo, tirando uma foto e me mandando no meu WhatsApp, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula!